Bom, eu abri aqui o quarto SAIS 2023 e vou tentar identificar algumas questões clássicas do Enem para matemática, começando por essa 138. Iniciando pelo comando, né? A diferença aproximada em centímetros quadrados entre as áreas internas do triângulo padrão e do triângulo adaptado será D. Em jogos de bilhar, é comum o uso de um triângulo ajustador para organizar as bolas no início de cada partida. Um formato popular desse acessório consiste em um triângulo equilátero, cujos lados possuem medidas de 30 centímetros. Em geral, ele é utilizado para comportar 15 bolas de bilhar, conforme ilustrado na figura a seguir. Um fabricante de jogos deseja adaptar as dimensões desse acessório para que comporte 10 bolas, em vez de 15, com o objetivo de utilizá-lo em uma versão compacta da mesa de bilhar. O triângulo adaptado terá base e altura com medidas internas aproximadamente iguais a 23 e 20 centímetros, respectivamente. Tá. E a pergunta é a diferença entre as áreas desses dois triângulos. O primeiro, que seria o maior, né, de lados 30 centímetros, e aí eu vou levar em consideração que o cálculo de área de triângulo equilátero ele é diferente do cálculo de área de triângulos isósceles, que tem dois lados iguais, e escalenos, que tem todos os lados diferentes. O cálculo da área do triângulo equilátero, que é esse primeiro triângulo aqui, ele é calculado por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí eu vou utilizar essa aproximação aqui, 1,7, com aproximação para raiz de 3, para fazer esse cálculo. E aí eu quero saber a diferença entre as áreas desse triângulo maior. Eu quero saber a diferença entre esse e esse outro que tem a base de 23 e a altura de 20 centímetros. E aí o cálculo da área de um triângulo comum, ou seja, de um triângulo comum não, de um triângulo isósceles ou escaleno, vai ser base vezes altura dividido por 2. Tá, esse primeiro triângulo ele tem lado de 30 centímetros. Eu vou botar 30 ao quadrado, raiz de 3, que é 1,7, dividido por 4, menos a base desse outro triângulo adaptado, que é 23, né? Isso terá a base e a altura respectivamente 23 e 20. A base dele vai ser 23, a altura vai ser 20, dividido por 2. Eu poderia tirar MMC de 4 e 2, enfim, fazer um cálculo aqui, mas eu vou fazer as divisões isoladas. 20 dividido por 2, 10. 30 ao quadrado é 900, 900 dividido por 4, 225. Que isso vai ficar 225 vezes 1,7 menos 230, porque 23 vezes 10, 230. 225 vezes 1,7, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 2, 14, 14 com 3, 17, 15, 225. Tá, 225 vezes 1,7 é igual a 382,5. Menos 230, isso aqui vai dar mais ou menos letra A. 152,5. No final do vídeo, eu vou fazer só umas 5 questões, no final do vídeo eu corrijo. Mas eu acredito que seja a letra A. E aí aqui basicamente eu peguei a área do triângulo convencional, que seria esse triângulo equilátero, de lado 30, e subtrair pela área do triângulo adaptado, que teria base 23 e altura 20. Uma questão clássica. Agora essa questão 136.
primeiro comando, né? Em notação científica, a quantidade de gelo em toneladas despejada anualmente no oceano pela geleira é... Enfim, esse tipo de questão, que é só para converter em notação científica, você não necessariamente precisa ler... Isso é só uma historinha. Toda essa parte aqui é só uma historinha. Não é necessário a leitura, na maioria dos casos, hein? Geralmente eu só realmente transformo o número que tá aqui. Ela já está despejando 50 bilhões de toneladas em gelo no oceano a cada ano. É necessário prestar atenção na unidade que está sendo utilizada. Por exemplo, aqui está falando em toneladas e já está em toneladas, então não vou precisar fazer nenhum tipo de conversão. Apenas transformar em notação científica. 50 bilhões. Ó, 1000 é 10 a 3, milhões é 10 a 6 e bilhões é 10 a 9. Então aqui é 50 vezes 10 a 9 toneladas, que já está na unidade certa. A única coisa que eu vou precisar fazer aqui, essa já é a resposta, mas no padrão de notação científica o correto é que o número ele esteja entre 5, corrigindo, que ele esteja entre 1 e 9. E esse número aqui, ele não está no padrão de notação científica, eu vou ter que transformar isso entre 1 e 9. E aí basta dividir por 10. Eu vou andar a vírgula que está aqui, eu vou andar uma casa para trás e vou acrescentar um número à potência da base 10. Ou seja, isso aqui vai ficar 5,0 vezes 10 elevado a 10. Porque eu andei uma vírgula para trás e acrescentei um número à potência de base 10. E aí é isso, basicamente isso. Tá, vamos para essa próxima questão. Nessa lei, a unidade de medida adequada para a constante eletrostática do vácuo é... A lei de Coulomb descreve a interação eletrostática entre partículas. De acordo com essa lei da física, o módulo da força em Newton... Tá, vamos lá. O módulo da força em Newton entre duas partículas eletricamente carregadas é inversamente proporcional ao quadrado da distância em metro entre elas, e diretamente proporcional ao produto do módulo de suas cargas, medidas em Coulomb, por meio de uma constante denominada constante eletrostática do vácuo. Tá, a unidade de medida adequada para a constante eletrostática do vácuo é... Tá, vamos lá. De acordo com essa lei da física, o módulo da força em newtons entre duas partículas, ou seja, a força... Cadê a caneta? A força em newtons é igual... Tá, entre duas partículas eletricamente carregadas é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, m ao quadrado. É inversamente proporcional, ou seja, eu vou colocar aqui o inverso, né? Entre elas e diretamente proporcional ao produto do módulo de suas cargas, medidas em Coulomb, que também vai ser ao quadrado, né? Porque são duas cargas, C vezes C ou C ao quadrado, que é a carga da primeira multiplicado pela carga da segunda. E aqui eu estou levando em consideração que elas têm a mesma carga, porque praticamente em todas as alternativas aqui está sendo utilizado ao quadrado. Multiplicado por meio de uma constante denominada constante eletrostática, que eu vou chamar ela de K. Tá. E aí eu quero saber justamente a unidade de medida para essa constante K. Então eu vou ter que isolar ela. Para isolar ela, eu vou ter que passar todos esses outros componentes que estão juntos a ela para o outro lado da equação. E aí vai ficar o C, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ou seja, eu vou isolar já ela aqui. Vou isolar ela. O N que está do outro lado eu vou repetir.
O C, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E o M que está dividindo vai passar multiplicando. E isso é a mesma coisa que N vezes M ao quadrado vezes C elevado a menos 2. Por quê? Para eu trazer esse C para cá para cima, eu tenho que inverter o sinal da potência, que no caso é C elevado a 2, vai ficar C elevado a menos 2. Porque C elevado a menos 2 é a mesma coisa que o inverso dele, ou seja, é a mesma coisa de eu pegar ele e passar para baixo invertendo o sinal. E aí a resposta é essa daqui. N vezes M ao quadrado vezes menos 2, que seria a letra C. É isso. Vamos ver se eu identifico aqui mais alguma questão. Tá, essa 139 também é uma questão clássica, que talvez eu não precise nem ler ela. É uma questão muito besta mesmo. Geralmente, ela está apresentada dessa mesma forma que está aqui. Tem uma tabela com os dados de dias, que seria a variável, que seria o x em uma equação, e o q, que vai depender do d para variar. Eu posso ir testando as opções, ao invés de ter que desenvolver uma função. Por exemplo, nesse caso aqui, né? Quando d for 1, obrigatoriamente o q tem que ser 12. E aí eu posso ir testando essas alternativas. Por exemplo, eu vou substituir o d por 1 aqui na letra A. E eu vou ver se isso vai ser equivalente a 12. Ó, 2 vezes 1, 2 vezes 1, que é 2. Enfim, nem precisava fazer isso. 2 menos 32 vai ser menos 30. E isso não é igual a 12. Ou seja, a alternativa letra A está incorreta. Não pode ser ela. Vou fazer a mesma coisa para a letra B. 2 vezes 1, 2, mais 32, 34. 34 é diferente de 12. Não pode ser letra B também. Letra C. 2 vezes 1, 2, mais 64, 66. Também não pode ser ela. 16 vezes 1, mais 4 também não pode ser. Logicamente, só sobraria a letra A, que fazendo os cálculos a gente vai ver que vai ser essa alternativa mesmo. 16 vezes 1, 16, menos 4 é igual a 12. Ou seja, eu fiz por tentativa e são questões clássicas, assim, sempre caem questões como essa. Aqui outra questão clássica também de escala, que muita gente cai na pegadinha porque não converte. Por exemplo, aqui eu já estou vendo que tem duas unidades de medida diferentes, né? Centímetros e metros. E aí muita gente não vai converter, vai utilizar do jeito que está e vai acabar errando. Mas vamos fazer ela também. Começando pelo enunciado. Considere que a altura real da Torre Eiffel é de 300 metros. Altura 300 metros. Nessas condições, a escala utilizada para a construção do monumento em miniatura que recria a Torre Eiffel foi de uma empresa de brinquedos cujo principal produto são blocos plásticos de encaixe, fez uma homenagem ao marco mais icônico da França, a Torre Eiffel. O conjunto de 10.001 peças recria o monumento francês e, ao ser concluído, alcança aproximadamente 150 centímetros de altura. E aí, o que eu vou fazer nessa questão? Eu vou comparar, eu vou relacionar as alturas reais e as alturas do desenho. Na verdade, é ao contrário. A altura do desenho, que eu vou colocar primeiro, desenho, e a altura real. Só que ambas têm que estar
na mesma unidade de medida, que aqui eu vou utilizar, eu não sei se eu utilizo metros ou centímetros, mas enfim, tanto faz. Eu vou utilizar metros. 150 centímetros é o mesmo que 1,5 metros, porque eu vou apenas dividir por 100. E a altura real é 300 metros. Enfim, como está na mesma unidade de medida, eu vou apenas simplificar, dividir os dois lados por 1,5. E aí eu vou fazer aqui 300 dividido por 1,5, eu vou acrescentar um zero para cortar a vírgula. 30 dividido por 15, 2, menos 30, 0. E aqui é a mesma coisa de 1 para 200. Essa é a escala. Outra questão simples, que a TRI valoriza muito. Vamos lá. Eu tinha visto alguma questão aqui bem interessante, que na verdade eu não identifiquei se ela é de geometria plana ou de geometria espacial. Foi essa questão aqui. Eu só bati o olho e me interessei. São questões que a TRI valoriza bastante. A quantidade mínima de papelão necessária para a produção. Eita. A quantidade mínima de papelão necessária para a produção do lote em metro quadrado igual a. É uma questão de geometria plana também, que provavelmente vai pedir para calcular a área lateral desse cone, que seria πr vezes geratriz, que seria o π, que é 3,14, vezes o raio, que vai ser 5, né? O diâmetro é 10, o raio vai ser 5, vezes a geratriz, que vai ser 12. É uma questão simples, mas vamos ver para ver se realmente é isso. Uma fábrica de embalagens de papelão recebeu uma encomenda de um lote de 1.000 unidades. Para alçar o custo da produção do lote, é necessário determinar a quantidade de material utilizado na confecção das embalagens, que possuem o formato de um cone, sem tampa, cujas medidas são... enfim, a quantidade mínima de papelão necessária para a produção do lote em metros quadrados igual a... Tem que prestar atenção também nisso, né? Vou até destacar aqui metro quadrado, porque muita gente vai pegar o resultado em centímetro quadrado e vai utilizar, que na verdade aqui talvez nem tenha como errar, porque todos os números são diferentes, então independente você marcaria a alternativa certa. Mas, por exemplo, o Enem ele tem uma pegadinha que, por exemplo, ele poderia deixar essa primeira alternativa aqui 18 mesmo, essa segunda ele colocaria 1800, ele só acrescentaria zeros, ou enfim, manteria os números e mudaria apenas a posição das vírgulas. E aí você poderia se confundir em relação a isso. Enfim. Eu quero aqui apenas calcular a área lateral desse cone. A área lateral do cone é πr, que é o raio, vezes a geratriz. A geratriz de um cone é essa parte aqui, ó. Área lateral, aqui tá pedindo para utilizar 3 como aproximação para π, então vou utilizar 3, fica mais fácil. O raio é metade do diâmetro, o diâmetro é 10, então o raio é 5, e a geratriz é 12. E eu apenas vou fazer essa multiplicação para chegar na área lateral. 5 vezes 12, 60, 60 vezes 3, 180. E isso aqui está em centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Isso aqui está pedindo em metro quadrado. E aí, o que eu vou fazer para transformar de centímetro quadrado para metro quadrado? Tá, vamos lá. Eu vou fazer a tabelinha aqui para poder explicar. Tá, aqui eu teria que acrescentar um M, né, porque ficou meio desorganizado, mas dá para explicar. Enfim, eu quero sair de centímetro quadrado
para metro quadrado. E aí, se fosse um cálculo de comprimento ou largura, eu apenas dividiria por 100, porque eu dividiria por 10 duas vezes. Mas como é uma medida de área, eu teria que fazer isso por 10, no caso por 100, duas vezes, que é 100 ao quadrado. E aí, para chegar aqui, eu vou dividir por 100 ao quadrado. Vamos lá. Metro quadrado. Tá. Dividindo por 100 ao quadrado, área lateral é igual a 180 dividido por 100 ao quadrado. Eu vou voltar 1, 2, 3, 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. Isso aqui é igual a 0,018 metros quadrados. Agora tem alguma coisa que eu estou errando. A quantidade mínima de papelão necessária para a produção do lote é... Ah, tá. Já achei o que eu errei. Não anotei essa informação. Um lote com 1000 unidades. Para a produção de um cone desse, são necessários, né, 0,018 metros quadrados de papelão. Para a produção de 1000 unidades, basta multiplicar esse valor por 1000, que vai dar 18. E essa é a resposta. Pronto, com a finalização dessa questão, eu vou olhar o gabarito para analisar se todas as alternativas estão corretas. Se não tiverem, eu corrijo aqui e se tudo tiver certo, eu finalizo o vídeo. Bom, as 3 primeiras estão corretas, C, C e A. Agora 139 e 142. 139 está correta e a 142 também. Cadê? A 57 correta também.